Para a variável de estoque de carbono, eu optei trazer o mesmo gráfico que o artigo trouxe. E o que ele nos mostra, né? Algo curioso, que em profundidade, ali a partir dos 40 centímetros, o estoque de carbono entre o tratamento de soja braquiária e a vegetação nativa do cerrado é igual ou superior, mostrando que há sim sustentabilidade no sistema adotado. Para os resultados de índice de manejo de carbono, que para mim foi considerado o mais importante, assim, todos são, mas esse é o que vai determinar se o sistema empregado ele é viável ou não, se ele vai estar prejudicando ou não. É importante frisar aqui, índices inferiores a 100, valores inferiores a 100, indicam práticas prejudiciais à manutenção da matéria orgânica, porque a vegetação nativa é a base e é utilizado o valor de 100. Então, como a gente pode observar, né, nessa tabela que eu quis trazer, soja braquiária, o sistema soja braquiária teve valores 9 vezes maiores que a vegetação nativa quando comparado na profundidade, por exemplo, de 10 a 20 centímetros, que é o que tem a maior exploração da cultura, principalmente da soja, que a gente sabe que 80% das raízes fica nessa profundidade. Mas também a soja e o sorgo tiveram esse acúmulo, né? Tiveram índice de manejo de carbono superiores a 100, só que inferiores, estatisticamente falando, à braquiária, mais a soja. Bom, aqui eu trouxe dois experimentos semelhantes que avaliaram isso. No primeiro, avaliou cana-de-açúcar, pastagem, sistema de plantio direto e mata. Como a gente pode perceber, os valores de sistema de plantio direto, assim como o artigo apresentado aqui, tem os melhores dados estatisticamente falando, mas é importante frisar também que esse experimento foi desenvolvido em Eldorado, Mato Grosso do Sul. O segundo artigo que eu quis trazer é de Silva Filho e outros autores, desenvolvido em Bom Jesus, Piauí, onde o sistema de plantio direto também teve maiores índices de manejo de carbono. No primeiro, é importante frisar o quê? Que a cana-de-açúcar teve os piores resultados estatísticos, porque teve um intenso revolvimento na formação do canavial. Então, isso acarretou a diminuição, né, no índice de manejo de carbono. Então, vale frisar que solos que têm esse intenso revolvimento, ele tem a manutenção da matéria orgânica comprometida, e o que torna o sistema inviável, falando economicamente. Quanto aos resultados de densidade do solo, foi possível observar menores valores de densidade nas camadas mais superficiais, que a gente pode observar aqui na tabela. Esse resultado se deve à adição de matéria orgânica, maior adição de matéria orgânica nessas camadas e um menor revolvimento do solo. Então, isso também condiz com o estudo feito por Tirlone, em 2010, que é uma tese de doutorado que eu encontrei, com análises bastante semelhantes a esse experimento que a gente está explicando aqui. Nessa tese de doutorado, foram avaliadas o efeito do índice de manejo de carbono, né, os efeitos no solo, conforme diferentes manejos e em diferentes profundidades no sistema ILP, e também apresentou menores valores de densidade nas camadas mais superficiais. Também Freitas e outros autores em 2000, em um latossolo, verificaram maior densidade nas camadas de 10 a 20 centímetros, quando comparadas às demais profundidades. Mas por que essas camadas subsuperficiais são naturalmente mais compactadas do que as superficiais?
Bom, isso se dá conforme Blancanells e outros autores em 1993, devido à exploração intensiva e inadequada do solo, que também nesse estudo de Freitas foi feito análises e conforme o perfil de solo da região, chegaram-se à conclusão que essa compactação subsuperficial é devida à intensa exploração inadequada do solo, que pode comprometer o crescimento das raízes e, consequentemente, o desenvolvimento das plantas. Quanto ao fracionamento físico granulométrico da matéria orgânica do solo, o carbono orgânico particulado ele é mais eficiente que o carbono orgânico na evidência de diferenças entre os sistemas até 20 centímetros de profundidade. Então, aqui a gente pode observar que o sistema de soja mais braquiária rosiziensis apresentou maiores valores de carbono orgânico particulado e a vegetação nativa, o cerrado, apresentou menores valores. Então, é uma diferença bem grande e esses dados diferiram sim estatisticamente. Pegando só os sistemas de cultivo, que foi a soja e a braquiária e a soja e o sorgo, em ambos foi possível observar maiores valores de carbono orgânico particulado na profundidade de 0 a 5 centímetros. E esse valor os maiores valores foram nessa profundidade, esses valores foram diminuindo conforme aumentava a profundidade da amostragem de solo. E uma observação importante no sistema soja mais braquiária é que, apesar de ter sido seguido esse padrão nos valores com o sistema de soja e sorgo, nesse sistema com braquiária houve um incremento em todas as camadas, o que pode ser atribuído ao sistema radicular da braquiária se distribuir bem nessa profundidade. A relação acúmulo de carbono e aporte de resíduos na superfície do solo, em sistema de plantio direto, os teores de carbono orgânico particulado são mais de 75% dependentes do resíduo vegetal nas camadas de 0 a 2,5 centímetros e mais de 50% nas camadas de 2,5 a 5 centímetros. Então, isso é o que justifica esses maiores valores nessa profundidade de 0 a 5 centímetros. Lembrando que isso é dependente do resíduo vegetal. Um experimento feito por Conceição e outros autores em 2005, eles avaliaram a qualidade do solo em um sistema de 10 anos sob o sistema de plantio direto e um outro de 15 anos sob cultivo convencional, onde teve rotação de aveia, milho e feijão calpi. E nessa avaliação, eles observaram que nessa relação entre o carbono orgânico particulado e o carbono orgânico particulado apresenta maiores variações de carbono do manejo adotado. Então, ele é mais sensível a essas alterações. Então, chegaram-se à conclusão que há uma alta sensibilidade da fração particulada da matéria orgânica do solo. Mas em que pode ser usada essa alta sensibilidade dessa fração particulada do solo, da matéria orgânica do solo? Principalmente como indicador da qualidade do solo, né? Já que ela apresenta uma certa sensibilidade. Então, justamente devido a essa alta sensibilidade, é muito, digamos assim, útil, muito relevante na avaliação de sistemas de manejo recente, onde ainda as alterações nos níveis de carbono orgânico são baixas. Então, nessas avaliações,
é mais interessante o carbono orgânico particulado por ter uma maior sensibilidade ao manejo. Quanto à adição da Braquiária rusiziensis no sistema, foi possível notar uma agregação positiva no conteúdo de carbono orgânico particulado, que contribuiu com maior adição anual e manutenção dos resíduos vegetais na superfície do solo. Aqui, quanto à produção de forragem, houve uma diferença grande. A braquiária teve uma produção quase que o dobro da produção de forragem do sorgo, que aqui está errado, é 6,75 a produção dele. Então, os resultados são semelhantes ao do experimento em questão. Quanto ao carbono orgânico, à matéria orgânica associada a silt e argila, apresenta um avançado grau de umificação, então não é tão eficiente nessa análise do índice de manejo de carbono, porque é menos sensível às alterações de manejo, principalmente em um curto manejo de carbono, em comparação com a área de vegetação nativa de cerrado. Então não é tão eficiente, como também já foi avaliado e descrito por Girlone em 2010. E por fim, como conclusão, nós temos primeiramente o efeito positivo na introdução da braquiária, que favoreceu o acúmulo de carbono orgânico no solo, um efeito positivo no índice de manejo de carbono nos sistemas de plantio direto, tanto o sorgo como a braquiária, porque ambos apresentaram um efeito positivo no índice de manejo de carbono, nas 3 profundidades avaliadas, quanto comparadas à área de vegetação nativa, apesar da braquiária apresentar melhores resultados, que é a nossa terceira conclusão aqui, que o sistema com braquiária apresentou maiores valores de IMC em relação às áreas com sorgo safrinha. Essas são as referências utilizadas e obrigada.